Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos ao Sistema de Aulas Remotas. Eu sou a professora Daniela de Almeida, vou ministrar a disciplina de História, juntamente com a professora Leuclécia para os sextos anos. Espero, assim como vocês, que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar às aulas presenciais o mais breve possível, mas como a gente sabe que o momento ainda não é oportuno, vamos dar sequência, então, às nossas atividades aqui pela plataforma, certo? Eu preparei para vocês, então, uma retomada do que foi trabalhado anterior à pandemia. Acho que é importante nós retomarmos conceitos como o conceito de história, né? A importância do estudo de história, questão das fontes históricas, da produção do conhecimento histórico, sujeito histórico. E aí depois tem algumas atividades no final que eu já consegui inserir aqui juntamente, né, as atividades. Depois eu comento com vocês. Vamos começar a aula então, certo? Peço que vocês me desculpem alguns errinhos, alguns cortes, mas é um sistema novo para todos nós, tá? Ó, aqui. Gente, nós temos ali o que é história. Ó, já passou. Só um pouquinho. O conceito de história afirma que trata-se de uma ciência que estuda o passado da humanidade e o desenvolvimento do homem ao longo do tempo. Desse modo, precisa analisar os personagens envolvidos nos processos, os fatos ocorridos e assim entender todos os períodos históricos. Quando mencionamos entender os períodos históricos, incluímos a compreensão da sociedade, cultura, economia, política e todos os fatores envolvidos. Quem realiza esse trabalho é o historiador, o bacharel em História, que analisa os fatos e produz o conhecimento. Aqui é mais uma questão de informação. Já comento com vocês. Aqui. Qual a importância do estudo de História? O objetivo de entender o passado é justamente compreender o presente a partir do processo de desenvolvimento. Para que uma sociedade cresça e se desenvolva, é fundamental que ela conheça o seu passado. Entender a contribuição que lhes foi deixada e evitar que os erros cometidos por seus antepassados se repitam no presente, comprometendo seu futuro. Parece um pouco complexo, tá, pessoal? Mas o que acontece? É importante a gente buscar na história, por exemplo, que a gente está vivenciando uma pandemia, né? Nós temos ao longo da história diversas outras pandemias. Se nós formos pesquisar a respeito dessas outras epidemias vivenciadas no passado, nós vamos verificar que as medidas de prevenção são basicamente a mesma. Estava lendo esses dias sobre a peste negra, né, a quarentena, que é a questão de você ficar ali, né, os 40 dias, 15 dias de isolamento e tal, mas 40 dias para garantir, vem da peste negra, a questão da higienização, né, de sanitarização, medidas de saneamento. Tudo isso que são políticas públicas adotadas hoje, elas vêm para evitar a proliferação de doenças, tá? E vamos combinar que vocês nunca lavaram as mãos quando estão lavando, né? E se não estão lavando, tem que passar álcool gel, certo? Fontes históricas. O que são as fontes históricas? Tudo que a humanidade produz ao longo do tempo pode ser considerado fonte histórica e, portanto, serve à construção do conhecimento histórico. As fontes históricas podem ser desde artefatos arqueológicos, documentos, objetos, a dispositivos eletrônicos. É importante que se compreenda que todos os tipos de fontes históricas são importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Então, assim, gente, vocês já devem ter estudado, né? E a gente sabe que tudo aquilo que foi produzido pelo homem em diferentes tempos, ele serve para estudar o cotidiano, né? O modo de vida daquela sociedade, de sociedades, por exemplo, pré-históricas, né? Que a gente não tem ainda um documento, um registro. A gente até tem as pinturas rupestres que a gente vai ter agora, mas, por exemplo, a escrita, ela vem da Idade Antiga, né? Então, a gente só vai ter relatos, registros de 12 mil anos atrás, né? No restante, a gente vai ter que, fica bem a questão da arqueologia, e a gente vai ter que trabalhar bastante esses vestígios deixados pelo homem.
O que não quer dizer que aquilo que nós estejamos produzindo agora também não seja fontes históricas, né? Até porque eu também faço parte dessa construção do conhecimento. Aliás, desse pela história. Tá travando aqui. Gente, aqui nós temos a imagem, tá? Fica bastante questão das navegações, né? Vocês vão trabalhar no 7º ano. Mas aqui a gente tem, vocês percebem, uma bússola, né? Super importante para que os navegadores se guiassem em direção ao norte. Isso aqui é uma luneta. Ela trabalha bem a questão dos astros à noite, para que esses navegadores pudessem navegar à noite, que a gente tem um globo, né? E atrás cartas náuticas, tá? Os mapas, certo? Isso aqui, fonte histórica. Só um pouquinho, tá, pessoal? Fica aqui quando trava. As fontes históricas escritas, tá? Documentos que possuem frases e textos, alguns exemplos de fontes escritas, cartas, discursos, leis, livros, poemas, jornais, revistas, aquilo que está registrado. A gente tem imagem dos livros ali, mas, por exemplo, aqui no próximo slide, só um pouquinho. Ele demora um pouquinho para passar, tá, pessoal? Aqui nós temos uma sentença, tá? É um registro, tá dizendo, tá um pouco ilegível ali, mas tá dando uma sentença de acordo com o crime. Aqui nós temos a imagem da capa do jornal, onde ele está noticiando a morte de Getúlio Vargas, né? Então, adeus a Getúlio, os grandes presidentes do Brasil. Essas são fontes históricas escritas. Está escrito, a gente vai analisar o documento, aquilo que o documento está nos dizendo. O jornal antigo, ele é um documento de pesquisa, uma fonte histórica de pesquisa. Tá? Lembrando que tudo isso serve de aparato para o historiador trabalhar, então, com a produção do conhecimento histórico, né? Para que ele consiga reconstituir essa história. As fontes visuais ou iconográficas, imagens, filmagens, fotografias, anúncios de publicidade e outros. Sempre importantes como fontes históricas e informativas de épocas, pessoas e das sociedades nas quais foram produzidas. Eu gosto bastante de trabalhar com imagem porque a gente consegue perceber muita coisa, né? Dá para fazer análise de vestuário, dá para fazer a análise de cabelo. Geralmente o pessoal comenta que o cabelo não tá legal, mas é uma questão de cada homem a seu tempo, né? Pessoal, aqui a gente tem um grupo escolar, se vocês percebem, só para meninas, tá? Nessa época, ainda não eram permitidos meninos e meninas estudarem juntos. A professora, né, das meninas é uma professora mulher, tá? E para os meninos, um grupo escolar para meninos. A gente já vai ver aqui. Demora um pouquinho a passar. Tá? Lá ao fundo você consegue ver o professor, né? É um professor homem, no caso. Então, as meninas com escolas voltadas para as meninas, técnicas domésticas, técnicas, uma educação mais para esposa, né, para mãe. E aqui os meninos trabalhando questões políticas já desde o ensino primário, já voltado para a área política, para outros tempos, né, pessoal? Ainda bem que não é mais assim, correto? Se nem eu poderia estar ministrando aula para os meninos. Demora um pouquinho a passar. As fontes históricas materiais. Os vestígios deixados do passado pelo homem são fontes mais amplas que existem, pois tudo que foi produzido pelo homem desde a sua existência é passível de pesquisa. Aquilo que eu falei lá no início. Podemos exemplificar algumas fontes materiais como esculturas, pinturas rupestres, vestuários, cerâmicas, pedras lascadas, pedra polida, fósseis, monumentos. Vamos lá. Desculpa.
Só peço um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Na hora de passar o slide ele demora um pouquinho. Gente, isso aqui é uma pintura rupestre, tá? Na Serra da Capivara, ela já recebe esse nome porque, teoricamente, são capivaras, né? É o maior sítio arqueológico das Américas. São 173 sítios arqueológicos que já foram mapeados na região, que tem mais de 1000. Mas é uma monte histórica ao ar livre. Fantástico, tá? A gente consegue ver o modo de vida. Geralmente eles faziam isso em rituais religiosos, para comemorar a caça, né? Mas eram pinturas, então, que retratavam o cotidiano dessas sociedades pré-históricas. Vamos lá. Próximo. Aqui. Gente, essa aqui é uma ponta de flecha lascada, tá? Esse aqui é um material muito legal, porque quando a gente for trabalhar ali período paleolítico, ou período da pedra lascada, a gente vai entender que o homem ele ainda não conseguia polir, tá? essa lança, pedra, né? Aliás, essa ponta de flecha. Então ela tem essas ranhuras, tá? Gente, isso era produzido porque se lascava a pedra assim, ó. Não era aquela superfície para alisar, né? Nesse período a pedra era lascada, tá? Isso aqui é uma fonte histórica fantástica, tá? Eu tinha uma para mostrar para vocês ali, mas desapareceu. Bom, aqui a gente tem a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, Minas Gerais. Esse aqui é o monumento a Tiradentes. Deixa eu só voltar ali um pouquinho, desculpa, gente. Acabei não falando. É um pouquinho difícil, tem que gravar lá. Aqui. Gente, essa ponta de flecha aqui foi uma ferramenta que revolucionou, digamos assim, a questão da caça, né? No período paleolítico, o homem ele caça, pesca e coleta. Ele ainda não conhece a agricultura. A gente vai estudar isso depois. Então, para conseguir o alimento, isso aqui foi uma ferramenta de extrema ajuda, tá? Vamos voltar para Tiradentes, tá, gente? Não sei se aqui. Esse aqui é o monumento a Tiradentes, tá? O herói da República, ele que foi... vocês se lembram do feriado, né, de 21 de abril? Vocês só se lembram dele porque é feriado 21 de abril. O Tiradentes, então, que foi considerado um herói na República, mas que lá na colônia ele foi acusado de traição, porque, na verdade, eles gostariam, né, questão dos impostos, que eram muito altos, e aí eles se rebelam, os chamados inconfidentes, a Inconfidência Mineira, tá? Então, eles se organizam para tentar tornar Minas Gerais um estado independente, um país. Só que o Joaquim da Silva Xavier, como era o nome do Tiradentes, acho que é o Joaquim, né? Tinha um outro Joaquim que também estava, né, nesse motim, que acabou entregando, né? Ele estava com dívidas com a coroa portuguesa e acabou entregando, então, essa inconfidência que ainda não havia acontecido. O resultado foi que, como o Tiradentes era o menos rico, digamos assim, daquele motim, ele foi preso no Rio de Janeiro, ele teve as partes do corpo esquartejadas, e a cabeça dele foi colocada em praça pública, aqui nessa praça, tá? Para que servisse como exemplo e ninguém mais quisesse sonegar impostos para a coroa portuguesa, certo? Chamado quinto e a derrama, são impostos que vocês vão conhecer no 7º ano, tá? Mais tarde, isso na coroa portuguesa, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, caiu um império, né? Entrou a república, e na república ele vai ser tido como um herói, porque ele queria, né? A intenção dele era tornar o estado de Minas independente e não pagar tanto impostos, parar de enviar dinheiro para a coroa portuguesa. Na República, ele vai ser um herói, tá? Por isso que tem esse monumento, então, na cidade de Ouro Preto, em homenagem ao Tiradentes. Esse aqui é o Museu da Inconfidência, tá?
Na verdade, Ouro Preto é um museu a céu aberto, fantástico para quem gosta de história. Tá? Vou passar aqui. As fontes históricas e materiais, pessoal. Esses trabalha bastante a questão cultural das sociedades, né? As tradições, aquilo que é tradição, é folclore. E eu trouxe para vocês a questão da festa do Divino, que é uma festa muito tradicional, né, na cidade, movimenta a cidade, envolve as pessoas. Muitos de vocês já participaram, né, faz parte do calendário, está inserido na sociedade tijuquense, para que vocês entendam essas fontes imateriais. Tá? Vestígios que sobrevivem nas sociedades, que são detectáveis em suas tradições, costumes, lendas e ritos e folclores, cabíveis de serem estudados também. Fantástico, aqui dá pra gente perceber, então, né, a herança da coroa portuguesa, toda essa questão da corte, é muito legal. Tá? E que faz parte, então, do calendário de festa de Tijuca. As fontes históricas orais, muito importante, tá? As fontes históricas orais são fontes que envolvem a fala. Em sociedades que a escrita não é dominada por todos os seus membros, como algumas comunidades indígenas, por exemplo, sua história é narrada e transmitida pela fala dos mais velhos. Os velhos têm uma importância muito grande na sociedade indígena. Né? Eles sempre consultam os mais velhos, porque na concepção quanto mais velho, maior a sua carga de conhecimento. Você já viveu, né, teve experiências diversas em sua vida, consequentemente você deve ser ouvido. Tá? Inclusive os indígenas geralmente eles são enterrados próximos do local dos seus antepassados ali, certo? Assim a memória do narrador se torna uma importante ferramenta para se constituir a história que passa de geração para geração. As fontes históricas orais permitem perceber como o grupo envolvido no fato do passado vivenciou e percebeu o desenrolar dos acontecimentos. Alguns exemplos de fontes orais são lendas, mitos, relatos, entrevistas, discursos. Tá? Aqui. Só um pouquinho. Eu coloquei essa foto, gente. Esse senhor aqui é o senhor Eberhard. Ele é um alemão sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Esse senhor tem histórias fantásticas e ele tem uma outra visão da Segunda Guerra. Os meus alunos, eu percebo que desde o 6º ano eles querem saber quando é que a gente vai aprender sobre a Segunda Guerra, professor. Quando é que nós vamos aprender sobre Hitler? Eu digo para eles, calma, tem muita história antes da Segunda Guerra e muita história depois também, né? Mas o Sr. Eberhard, ele tem uma visão diferente, né? Não de soldados, não dos heróis, não de tanques, né? Mas ele tem a visão de um menino de 10 anos, alemão, que estava vivenciando, né, que tinha a sua vida normal, ia para a escola, pai e mãe, que de repente se vê no meio de uma grande guerra. Tá? O pai dele acabou falecendo, né, em campo de batalha. Um dos tios dele era pianista, foi para os Estados Unidos, foi acusado de traição, porque a Alemanha estava em guerra com os Estados Unidos. Quando voltou, acabou num campo de concentração, né? Acabou morrendo num campo de concentração. Ele nos relatou algumas experiências que eles tiveram que esconder por 2 vezes famílias judias, e o medo enorme, né, pessoal, de quem já leu um pouquinho sobre a história dos nazistas, saber que se você fosse pego, era o fim, tá? Mas é muito legal essa visão. Tem uma outra coisa interessante também, eu acho que eu até comentei com os meus alunos, que ele relatou para nós que os amigos dele, que na época tinham em torno de 14 anos, mais velhos, eles moravam perto de um campo de aviação, e aí o que acontecia? Como a Alemanha, já não, né, no final da guerra, ali já estava perdendo soldados, já não tinha mais, né, eles começaram a enviar crianças, e eles colocavam, por exemplo, um piloto de 14 anos, que era um piloto inexperiente, né, e aí, por exemplo, o piloto inimigo ia abater esse piloto, e aí vinha o de trás experiente e abatia, né, o piloto inimigo. Então, na verdade, os amigos dele acabaram morrendo como piloto iscas, né? Triste história da nossa história, né?
mais umas. Bom, pessoal, os sujeitos históricos. A gente falou de fontes históricas, vimos aquilo que pode, né, serve como aparato, então, de pesquisa, né, as fontes por onde o historiador vai se organizar para que ele possa, então, reconstituir essa história de um determinado período, de uma determinada época. Mas é importante também que a gente saiba quem são os sujeitos históricos. Falando agora de sujeitos históricos, tá? São todos aqueles que, por meio de ações, participam do processo histórico, seja de forma consciente ou não. Existem os sujeitos históricos individuais, que não se resumem aos grandes personagens, como reis, generais, políticos, mas a todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Então, pessoal, rei é um sujeito histórico? Sim. Político? Sim. Quando a gente fala em sujeitos históricos, a noção que a gente tem é que são só os grandes nomes da história. Tá? Mas todas as pessoas que fazem parte da sociedade são sujeitos históricos, são agentes construtores desse processo histórico. Né? Eu sou um sujeito histórico, você é um sujeito histórico, nós estamos vivenciando um momento histórico, né? Ontem eu até dizia, daqui a 100 anos vamos estar estudando a nossa pandemia, né? Ou mais. Mas a gente está, quem diria, né? Eu, enquanto professora de história, sempre trabalhei com as pandemias. Quando eu falava da peste negra, me surpreendia o número de mortes, né? 1/3 da Europa, uma em cada 3 pessoas da Europa morreu da peste negra, né? Então, assim, eu pensava, nossa, morreram, né? Milhares de pessoas. E aí agora a gente está vivenciando isso, tá? Estamos vivenciando um momento histórico. Infelizmente, um momento histórico muito triste, né? Que nos fez, infelizmente, mudar até o modo como a gente sempre trabalhou a escola, né? Que é da forma presencial, tá? Mas vamos lá, então. Quem são os sujeitos históricos? Reis, rainhas e todos aqueles que fazem parte, os trabalhadores, né? Todos aqueles que ajudam a fazer com que essa sociedade ela exista, com que ela, né? Com que as ações nela se realizem, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês. Eu tenho uma história, vocês têm uma história, todos nós temos uma história. Gente, aqui eu trouxe para vocês a princesa Isabel, tá? Filha do Dom Pedro II. Ela que é responsável, então, vocês conhecem, né? A Lei Áurea, que é a lei que acaba com o trabalho escravo, põe fim ao trabalho escravo no Brasil, tá? Aqui a gente tem alguns escravos trabalhando, né, ainda na condição de escravo, século XIX, do colheita do café. E aqui a gente tem é um registro do 13 de maio de 1888, que é então o dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão, né, ao sistema de trabalho escravo no Brasil. Tá? É um momento muito importante que, apesar de muitos movimentos sociais não reconhecerem, eles ficam mais ali na Semana da Consciência Negra, em novembro, questão dos quilombos, o Bico dos Palmares, que a gente vai estudar logo à frente. Mas, assim, é importante porque coloca fim né, a esse sistema de trabalho escravo. E o que eu coloquei para vocês? Por que eu coloquei a princesa Isabel? Por que eu coloquei os negros, né? Aliás, os escravos, tá? Gente, ela é um sujeito histórico? Sim, né? Princesa Isabel, princesa do Império Brasileiro. Os trabalhadores, né? Aliás, os escravos são sujeitos históricos? Sim. Né? Afinal de contas, toda a produção era, a mão de obra era realizada por eles. Né? O trabalho que fazia acontecer, o que fazia gerar a economia, essa mão de obra que gerava a economia do Império era a mão de obra escrava. Pessoal, então assim, para terminar, para concluir então, essa questão, deixei para vocês algumas atividades, tá?
aqui na plataforma, aliás, na plataforma, vocês vão estar respondendo, diz assim, marque a alternativa correta e justifique sua resposta quando solicitada, tá, pessoal? História e ciência aqui. Eu queria que vocês marcassem as respostas lá na plataforma, tá? E no caderno, vocês escrevam a justificativa. História e ciência que estuda o quê? Qual a importância disso, tá? Deixa eu baixar aqui o cursor. Depois, aqui. Ali vai perguntar quem são os sujeitos históricos, né? Lembrando que todo mundo aliás, todo mundo que faz parte da sociedade é sujeito histórico, né? Justifica lá. Ali tem uma questão em relação às fontes históricas, tá? Marca a respostinha certa. Justifica no caderno. Na 4, você tem que primeiro fazer a... Desculpa, pessoal. Primeiro você faz a sequência certinho, né? Jornais. Que tipo de fonte histórica é um jornal? Né? É uma fonte histórica escrita? É uma fonte histórica visual? É uma fonte histórica material? É uma fonte histórica oral? Então, faz essa associação e depois que você fizer a associação, já está passando aqui, você vê qual que é a sequência correta, tá? E aí você marca as alternativas, correto? Depois tem mais 2 questõezinhas ali, bem tranquilo também, de fontes históricas, tá? Só um pouquinho. Mais um textinho. E é isso, tá, pessoal? Eu vou só, na verdade, eu tinha colocado uma outra avaliaçãozinha para vocês estarem produzindo uma história, aliás, para vocês estarem em 4 parágrafos produzindo, então, a história da vida de vocês. Acabou que eu acabei tirando, tá? Mas eu vou solicitar que vocês façam. Então, a atividade 8, prestem bem atenção, porque depois eu vou colocar lá no documento, tá? Aliás, eu acho que ela tá aqui sim, deixa eu só ver aqui com vocês. Ela tá aqui, pessoal. Ótimo. Então, com base nos estudos em que todos nós somos sujeitos históricos atuantes, né, e participantes, construtores desse processo histórico, eu quero que vocês façam um pequeno texto contando sobre a história da vida de vocês. Escolham 4 acontecimentos sequenciais, tá? Pode ser quebrou um braço, nasceu um irmãozinho, fez uma viagem legal, né? Algo que tenha marcado a sua vida, né, e a sua existência. E relate detalhadamente, claro que não precisa fazer uma super, mas conte um pouquinho para nós dessa história e seguindo o texto, tá? Essa pequena redação que vocês vão fazer, tá? Vocês façam no caderno, certo? Tá? Então, no caderno, vocês vão fazer um pequeno texto contando um pouquinho da história da vida de vocês, lembrando que tem que ter 4 acontecimentos, certo? Pessoal, peço que vocês me desculpem alguns erros, né? Algumas falhas. Nossa primeira experiência, então. Eu sei que essa primeira aula ficou um pouco longa para vocês. As próximas elas vão ser um pouquinho menores, mas eu queria fazer uma retomada, que a gente vai estar trabalhando então com a rede pública municipal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas a gente vai estar à disposição de vocês, certo? O material depois eu vou estar disponibilizando, mas lembrando que as questões, as alternativas, respondam na plataforma. E ali onde tem justificativa, porque você tem que justificar porque que você marcou aquela alternativa, você justifica no teu caderno e faz a questão 8 também no teu caderno, certo? Depois a gente vai estar tirando, vocês tirem foto e vão estar enviando para os grupos de WhatsApp para os respectivos professores de vocês. Certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, cuide-se e até a próxima. Tchau!